Sejam bem-vindos ao Versículos e Escrituras, onde exploramos as lições profundas e verdades atemporais encontradas nas páginas das Escrituras. No episódio de hoje, mergulhamos em uma história que ressoa através dos tempos e nos convida a refletir sobre a compaixão radical de Jesus e as divisões que ele buscou derrubar. A história dos samaritanos é mais do que um relato histórico. É um chamado à unidade, ao amor ao próximo e à superação de preconceitos. Você já se perguntou por que os judeus nutriram uma animosidade tão profunda pelos samaritanos? Ou como Jesus, com sua compaixão revolucionária, derrubou essas barreiras de inimizade? Vamos explorar as origens dos samaritanos, os conflitos que os separaram dos judeus e a poderosa mensagem de união que Jesus trouxe tanto para samaritanos quanto para judeus. Esta não é apenas uma lição de história, mas uma oportunidade para refletirmos sobre nossas próprias divisões, sejam elas sociais, políticas ou religiosas, e como podemos olhar além das diferenças para amar e servir ao próximo, como Jesus nos ensinou. Para entender a treta entre judeus e samaritanos, precisamos voltar a algumas casas no tempo. Séculos antes de Jesus, o reino de Israel se dividiu. 10 tribos formaram o reino do norte, Israel, e as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, Judá. Os samaritanos descendiam dos israelitas que ficaram na região depois da conquista da Assíria sobre Israel. As diferenças religiosas acabaram se tornando um ponto central da discórdia. Os judeus consideravam que o Templo de Jerusalém era o único lugar de verdade para se conectar com Deus. Os samaritanos, por outro lado, construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Essa diferença, somada a ressentimentos históricos, criou um abismo que parecia impossível de ser transposto. Em uma sociedade que incentivava a aversão aos samaritanos, Jesus brilha como um farol de compaixão radical. Ele não apenas tolerava os samaritanos, mas os tratava com dignidade e respeito. Suas ações falavam mais alto que palavras, desafiando as regras sociais e religiosas da época. Jesus ensinava que o amor ao próximo não pode se limitar àqueles que pensam como a gente ou vieram do mesmo lugar que a gente. Pelo contrário, devemos amar até mesmo nossos inimigos, demonstrando a mesma compaixão sem limites que Deus demonstra por nós. Essa mensagem revolucionária ecoa até hoje, desafiando a gente a construir pontes de entendimento e compaixão em um mundo ainda tão marcado por divisões, igualzinho era antes. Água da vida, encontro no poço. Uma das histórias mais emocionantes sobre Jesus e os samaritanos é a do encontro com a mulher no poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se senta perto do poço e pede água a uma samaritana. Essa interação tão simples era um absurdo para a época. Um homem judeu jamais pediria ajuda a uma mulher samaritana, e vice-versa. Mas Jesus, como sempre, ignora essas convenções sociais e fala com a mulher com o maior respeito. Ele oferece a ela água viva, uma metáfora para a vida eterna que só ele pode dar. A mulher, que no começo estava cheia de dúvidas, reconhece a sabedoria de Jesus e decide segui-lo. Quem é o meu próximo? A parábola desafiadora. A parábola do bom samaritano é outra história poderosa que ilustra a compaixão radical de Jesus. Nela, um homem é assaltado e deixado jogado na estrada. Um sacerdote e um levita, 2 líderes religiosos judeus, veem o homem ferido, mas passam direto sem ajudar. Quem demonstra compaixão? Um samaritano, considerado inimigo pelos judeus. Ele cuida dos ferimentos do homem, leva ele para uma pousada e ainda paga por tudo. Jesus termina a parábola com uma pergunta que não deixa a gente escapar. Quem foi o próximo do homem que foi assaltado? A resposta, é claro, é aquele que demonstrou compaixão.
não importava de onde ele veio. Espelhos da alma. Lições para o mundo moderno. As histórias de Jesus e os samaritanos vão muito além do contexto histórico e continuam relevantes até hoje. Elas são um convite para a gente encarar nossos próprios preconceitos e estender a mão para quem precisa. A gente vive em um mundo cheio de divisões políticas, religiosas, sociais, econômicas, e muitas vezes essas divisões parecem impossíveis de superar, alimentando o medo, a desconfiança e até o ódio. Mas a mensagem de Jesus continua ecoando, lembrando a gente que somos chamados a amar uns aos outros, por mais diferentes que sejamos. Um chamado à ação. Unidade na diversidade. A compaixão radical de Jesus é um convite para olhar além das aparências e reconhecer a humanidade que nos une. Somos desafiados a construir pontes de entendimento, a derrubar os muros do preconceito e celebrar a riqueza da diversidade. Que a gente possa aprender com Jesus e se tornar instrumentos de amor, compaixão e reconciliação em um mundo que está precisando muito disso. Que a história dos samaritanos nos inspire a trilhar o caminho da compaixão radical, construindo um futuro onde o amor ao próximo não tenha fronteiras. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever nos Versículos e Escrituras para continuar recebendo ensinamentos inspiradores que fortalecem nossa fé. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com sua família e amigos e nos ajude a espalhar a luz do Evangelho. Gostaríamos também de ouvir seus pensamentos. Comente abaixo o que mais te tocou e compartilhe suas reflexões. Estamos todos aqui para aprender, crescer e edificar uns aos outros no caminho da fé.